Boa tarde, meu presidente. Boa tarde, tudo bem? Vai liberar minha câmera aí, ó. Tu tá achando que eu tô feio demais, não penteei o cabelo, Porque nem fiz a tá. barba. Tá dando não permitido. Calma aí, calma aí que eu já vou. Eu, eu só preciso ver aqui. Eita, caceta, onde é que tá o. Calma aí que eu já vou te liberar. Pô, achei que o Isaac tinha. é, You can start your video. hum, Stop. Vamos lá, agora deixa eu ver aqui onde é que eu. Mas também não tranquilo. O ideal é. Eu não sei. Nós estamos teoricamente dentro de um ambiente que são vamos chamar assim, os gestores da reunião, é isso? Sim, aqui não tem, aqui não tá transmitindo ainda. Só a hora que eu dei start aqui. É... Quem tá me mandando? Webinar. Ah, tá, calma aí que tá me mandando mensagem. Vamos lá, deixa eu ver, porque se você não tá conseguindo. O anfitrião também não vai, né? Exatamente, então vamos lá. Enable. Pô, essa porra desse Zoom, toda vez ele, Ai, não. ele muda alguma coisa. Vamos ver, registration. Aqui, ó. Pane list. Não. Branding. O que aparece aí pra você que tá bloqueado? Make É. host. Allow to record. Mas pra mim parece que você tá com a câmera desligada. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu olhar aqui. Coloquei você como co-host. Agora sim. Aí. Aí. Então era Boa. problema aí. Porque a mensagem Provável. deu aqui que eu estava impedido, né? Ou seja, não permitido. Deixa eu ver aqui. Até ver no chat já, porque toda vez fica enroscado o chat. Atendente. Pode mandar para todo mundo. Aí. Pronto. Eu só preciso ver agora. Pô, o outro que a gente fez, o último lá, tava com um fundo legal para todo mundo, padrão, nome, lembra? Sim, sim. Pô, esse não tá. Post. Caramba. Deixa eu ver Ah, se é aqui. o- o- Diga. e eu que fui semana passada e voltei essa semana, voltei sexta-feira de Curitiba, né? Correria geral lá, Aham. interior e tal. E nós vimos essa semana. E tu viu lá o deslizamento que deu lá na serra entre Joinville e Curitiba, né? Não Meu, vi. bem na hora que eu ia passar, velho. Se eu fosse transferir para essa semana. Ah, tá É louco. mesmo. Porra. Então, quem tá entrando aí? Marcos Donato.
Oi? Fala, meu amigo. E aí? Tudo bem aí? Beleza? Só não estamos vendo tua câmera aí. The host eu acho que eu tô. Não tá permitido aqui, ó. Calma aí. Ó. Eu não sei se o Marcos ele tá querendo mostrar que ele é palmeirense ou que ele tá do lado de uma loira. É, Um dos ele, dois. ele tem esse péssimo mau gosto em relação ao time, não em relação à loira. Ele tem esse hábito aí de. Ele é um cara de elite, né, meu? Ele tem que Aí. torcer para um time Ah, elitizado. Já. E E aí, aí, Marquinhos? pessoal? Tudo bem? Tudo certo, cara? Tudo excelente, cara. Eu só tô. hum, Como que estão as coisas por aí? Tudo bem? Muita chuva, André? Tá pra São Caetano ou você tá em Santa Isabel? Cara, eu tô um pouquinho mais pra cima. Eu tô em Miami. Ah, cara, por isso que tem um número. Mas você mudou ou não? Bem, tô morando aqui, cara. Puta que pariu. Jura por Deus, cara? Tô morando aqui Que faz gostoso. quatro Faz meses, tempo? cara. Quatro 4 meses. meses. Eu Eu vim em vi teu julho. telefone, eu falei, caralho, e aí, tudo apóstolos, eu fiquei olhando, falei, caralho, quem que é, velho? Eu vim pra cá, cara. Agora quem vai visitar ele lá agora, Marcos, é o É. Jorge. O Jorge vai? Agora é o Acho Jorge que que vai visitar ele. Tu acha eu que não. falar assim, ah, tem que visitar lá, eu penso, não, deixa que eu vou. Aí vem ele. Aproveita, une o útil ao agradável, né? Exato. Meu. Porra, mas tô aqui, cara. Puta, que Depois a gente legal, precisa bater um cara. papo, cara. Depois a gente precisa bater um papo. Eu tinha que colocar a par aí da. Puta, Muito bacana. foi uma loucura. Você sabe que eu sempre tive o sonho de vir pra cá, sempre foi um Você projeto lembra? meu. Mas as Lembro. coisas aconteceram muito rápido, cara. Muito rápido e. Puta, é uma pauleira, Marquinhos. É uma pauleira, cara. Eu tô aqui ainda meio desnorteado, assim, sabe? É uma pauleira. É muito complexo, né, meu? Três filhos. Você dá um reset na tua vida, né, cara? Eu deixei tudo pra trás, começar do zero aqui. Casa, é carro, é escola das crianças, é mercado, é médico, é tudo, cara. É tudo novo. E aqui não tem ninguém, Mas aqui é não de tem mais meu pai e valorizar. minha mãe pertinho, né, meu? Ah, mas é de valorizar. E outra É, coisa, quem acha que tem a oportunidade e, sobretudo, a coragem, acho que tem que. Puta, eu valorizo pra caralho, mas eu não sei se eu teria coragem. Minha mulher tá grávida de novo, eu tô esperando o terceiro também. é mesmo? Bem-vindo ao É, vai, time. vai ser outro molecão, cara. Eu já tenho Porra, dois, vai ver o terceiro agora. Vai para que março, final de legal, março, cara. começo de abril. Eu não teria Pô, coragem. É que eu falo assim, ó, eu sempre tento pesar o quanto você tem aqui, né? Ou tipo assim, ó, o que você larga é pouco ou médio e muito, e aí é onde vem o medo. E eu não sou uma pessoa medrosa, mas acho que nesse aspecto, cara, é uma coisa que É, me afasta. Então, ó, parabéns. Parabéns pela coragem. Eu tenho certeza que você fez um grande investimento para tua família. Não tenha dúvidas disso, entendeu? o que eu tenho falado pro pessoal, Marquinhos, que se eu soubesse o quanto eu sempre quis, me planejei, me programei, enfim, mas se eu soubesse o quanto seria difícil, eu acho que eu não teria vindo, cara. Jura? É, é. Mas é o começo, né, André? Eu acho que Assim, eles dizem sobre, pelo menos aí, ó, eles falam numa média, uns 3 aninhos aí de. é, Que Mas aí, é que vai, ralar, vai, a vai ficando gente melhor. escuta, a Ah, gente escuta muita gente que não tem nada a perder aqui. Quando a isso, gente esse, tem as coisas estruturadas aqui, as coisas, mas é uma questão de sonho, de estar num país de primeiro mundo, as coisas, eu acho que esse é o lado. é, Sempre quando eu fiz uma avaliação, tem um amigo meu mora na Suíça agora, e ele me fala disso, bah, Luiz, e quando eu vim assim, ó, não tinha o que perder. Já é, tava o que eu não conseguia dar um passo aí no Brasil. E aí aqui eu consegui. Mas se eu tivesse bem estruturado aí, eu não sei é. se eu Essa viria. é o é, ponto que eu tô falando. É É, isso, Luiz. basicamente aqui tem dois tipos de pessoas. As pessoas que vêm porque não tinham nada no Brasil, não tem nada a perder. Então o cara vem pra cá, inclusive para ficar ilegal. E tem as pessoas que vêm para cá numa situação absolutamente confortável. Né? A pessoa já está com muito dinheiro, aí compra apartamento, vem para cá, porra.
Meu caso não foi nenhum nem outro. Eu tinha uma estrutura no Brasil, apartamento, carro, tinha tudo. Mas eu avaliei o seguinte, na verdade não tem muito a perder. Eu falei, o máximo que vai acontecer, eu volto. Estou trabalhando remoto, eu já estou trabalhando há 3 anos quase. Não, Sim. trabalhar remoto de São Caetano, ou eu já estava morando no interior, eu já estava fora de São Paulo, já estava fora do circuito, e o negócio estava acontecendo. Eu falei, bem, vamos, se precisar eu volto, e vida que segue, vamos embora. Entendeu? Não... mas é desafiador, porque eu não vim para cá disposto a tudo, como uma parte vem, e eu também não vim. Eu não vim com o bolso cheio, cara. Eu tô ganhando em real e gastando em dólar. É insano, é insano. É insano, cara, é insano. Minha mulher precisa trabalhar aqui, ela tá trabalhando, sabe? A gente tá na casa alugada, eu deixei meu apartamento aí no Brasil alugado. Então, se as coisas caminharem aqui bem, tal, que eu espero que sim, aí eu vendo meu apartamento, talvez invista aqui. Aí eu começo a dar um passo mais definitivo, né? Mas por hora ainda consigo voltar, entendeu? Ainda consigo retomar. André, o fantasma do visto, ele permanece? Por exemplo, tem definições que não estão no teu controle. Tu sabe que se tu quiser ficar definitivo aí, tu domina essa decisão? Então, eu já entrei com um processo de imigração, entendeu? Eu já vim Hum. para cá com esse plano, entendeu? Então, eu já contratei um escritório de advocacia aqui, cuidando do meu processo. Tem um tipo de visto aqui que chama EB2, que é um visto. E aqui tem um monte de Uhum. tipo de visto, né? E o advogado entendeu que esse era o que se encaixava para mim. Então, também tem isso, né? Você é uma coisa que não está no meu controle de fato, mas você pode agir por, né? Por ter formação, o fato de ser engenheiro, o fato de ter é um tipo de profissional que os Estados Unidos gostam, né? Então, E você eles tem, você tem dupla cidadania também, não tem? não, não, minha Ah, esposa não. tem. Minha A esposa sua tem esposa tem. italiano e meus filhos, e eu não tenho. Eu não tenho. Mas também seria um caminho. Se eu não É um conseguir por esse caminho. caminho, talvez eu possa conseguir pela cidadania italiana dela, né? Mas vamos alinhar aqui rapidinho, Marquinhos. Seguinte, eu Ó, vou começar a fazer uma abertura da Bratene, agradecer todo mundo, fazer um jabazinho. Daí, cara, te chamo, agradeço, você compartilha a tela, eu fico aqui quietinho, desligo a câmera, fico no mudo. Ah, eu fiz uma apresentação, eu acho que assim, para não tornar o tema tão cansativo, cara, eu acho que eu devo gastar mais ou menos uns 40 minutos para apresentar, Perfeito, entendeu? perfeito. E E aí aí a depois gente eu não abre sei se para você vai, pergunta vai querer bater papo, alguma coisa assim, e então a gente eu bate um vou, papo depois. É isso aí. 40 minutos acho que tá um tempo excelente. valeu. Alinhados, deixa eu dar o start aqui, para a partir de agora as pessoas vão entrar e já vão nos ver. Vamos lá, start. Pronto. Aí, a partir de agora, ela já tem, o pessoal já está entrando aí. Anderson Irota, Anderson Silva, Ednir tá aí, Graziella, Ingrid. O pessoal sempre vem em massa, né, Marcos? Você é um Ah, cara prestigiado, né, pô? mas sinal que eu acho que eles acham que eu não falo demais, entendeu? Então, então se sempre tenho que escutar, Que tá legal. valendo. Que legal, pessoal que está entrando aí, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Aí, bastante gente. Legal. Marcos aí, é que- José Edson. não foi em vão, né, André, que esse assunto aí que está sendo abordado pela PhD é um assunto que gera muita discussão nos fóruns aí, é quando é que a energia começa a virar assinatura e serviço, né? É, A grande questão é quem paga a conta, né? Então, eu acho que todo mundo olha para o mercado de energia, principalmente na Abratene, onde a gente conseguiu, com muito esforço, a gente conseguir um núcleo de profissionais e empresas com um DNA muito parecido e com objetivos comuns, e tu olha para trás há 20, 30, 40 anos, o mercado de no-break não se reinventou ainda, né? E a gente sempre, quando olha, a gente vê que o mercado de no-breaks, uma alternativa seria a venda de energia
ininterrupta e estabilizada, vender o serviço de fato, né? E aí, quando uma empresa do porte da PHD se propõe a nos mostrar o caminho, aí acho que o pessoal fica estamos com 27 participantes aí, então tenho certeza que temos muito a aprender com vocês aí da PHD. É um tema, acho que como você bem disse, né? Acho que até então o mercado de no-breaks ele ficou muito. Pessoal que está entrando aí, boa tarde, está dando boa tarde aí no chat, Márcio, Cristiano, Alexandre, Osmar, Anderson, boa tarde a todos. A gente está fazendo aqui um warm-up, só batendo um papo aqui, esperando o pessoal entrar aí, mais uns 2, 3 minutinhos a gente começa já. Mas acho que você colocou bem, Luiz, porque o mercado de no-break sempre foi liderado e conduzido pelos fabricantes, né? Nós, assistência técnicas, representantes, os no-breakeiros, como se chama, né? Os A gente no-breakeiros. sempre, a gente sempre foi a reboque do que era decidido, né? E é bacana que a Bratene traz essa possibilidade de nós também começarmos a ser protagonista nesse mercado, né? Porque é um mercado que depende de nós, nós somos uma engrenagem fundamental nesse mercado. Simplesmente assim, sem nós, o mercado de no-breaks ele não existe. Não tem nenhum no-break que tenha equipe técnica para atender o Brasil inteiro, fazer startup em todas as suas máquinas, fazer manutenção, vender, braço comercial. Então, nós somos uma peça dessa engrenagem que é fundamental. Né? Só que éramos pequenos e sozinhos. Né? Agora, quando a gente começa a se unir, ter voz, isso é bom, inclusive, para os fabricantes, né? Com Onde certeza. você vai poder organizar um setor e vai poder esperar uma qualidade de serviço melhor, enfim, um nível de excelência cada vez que vai evoluindo, né? Isso é muito bacana, é um prazer ter aqui o fabricante. Aliás, você é o primeiro fabricante, Marcos, a participar do Abratene Conference, viu? Não, que honra. Ano que vem Só, nós estamos abrindo a agenda, mas você é o primeiro. não, eu tenho só a agradecer a oportunidade, porque como bem colocado, né, por você, cara, fabricante nenhum tem capacidade de sobreviver sem o apoio das suas assistências técnicas, representantes comerciais, representantes técnicos, porque o Brasil é muito grande, né? E te faz exigir, cara, muitos obstáculos, né? São muitos obstáculos. Você desenvolver o trabalho num cliente corporativo com um posicionamento geográfico geral, num país como o nosso, que muitas vezes vai chegar às vezes numa agência em Manaus, depende de balsa. Cara, se não for com apoio da rede de assistência técnica, não só por ela existir, mas pelo compromisso, pelo comprometimento, pela qualidade, né, do serviço, do atendimento que eles exercem, cara, não seria possível. Fabricante nenhum sobreviveria atuando dessa forma, né, de maneira nacional, com posicionamento nacional. Quando a gente fala, nós nos posicionamos nacionalmente, com certeza contando com o apoio da rede de assistência técnica de parceiros, mesmo técnicos e comerciais. Legal. Bom, são 2h05 aí, já estamos com muitas pessoas aí participando. Boa tarde a todos aí, Rafael Tuchel, Carlos Alberto, Simone. Bem, vamos lá, pessoal. Já está gravando aqui o evento. Então, começando oficialmente aqui, mais uma edição do Abratene Conference. Hoje é o último do ano, estamos encerrando esse é a última edição do Abratene Conference 2022. Já adianto que 2023 estamos com uma agenda aí sensacional, com temas muito interessantes aí para os associados e para o mercado também. Temos o prazer de estar aqui com uma das empresas que hoje é referência no mercado de no-breaks. Aí a PHD, sem dúvida, tem um lugar de importância no mercado aí bastante grande. Eu tenho o prazer de poder dizer que tenho o Marcos como amigo, né? Com certeza. Por coincidência, a Ampla e a PHD são empresas de São Caetano, né? Somos conterrâneos e tivemos o prazer já de fazer vários negócios juntos e
e tenho o prazer de chamá-lo de amigo, Marcos. É um prazer muito grande tê-lo aqui na Bratene. Como eu disse, a Bratene é uma semente que começou muito tempo lá atrás, uma vez que eu fui visitar o Zíglio, uns 7 anos atrás, e só que, pô, como é que você vai fazer uma associação no Brasil com tanta gente tão, como você bem colocou, né, um país tão grande, né? E aí veio a pandemia, veio o tal do Zoom, o trabalho remoto, e a Bratene acabou surfando nessa onda e acabou acontecendo. Hoje a gente está com mais de 20 associados, temos representantes nas 5 regiões do Brasil, em mais de 17 estados, e crescendo a cada mês. Muito pelo trabalho aqui do Luiz, que é nosso diretor de expansão, Luiz da SPS Power, lá do Rio Grande do Sul. Tem tido um trabalho fantástico aí na prospecção, é nosso departamento de vendas, né? Vem prospectando novos associados. E o Abratene Conference é o momento onde a gente traz profissionais do mercado para trocar ideia, para contribuir, para ouvir o que está acontecendo, trazer novidade, discutir o futuro, discutir possibilidades, falar de oportunidades, né? Então, quem não é associado ainda à Bratene, quero deixar aqui o meu convite. Inscreva-se. A cada reunião que passa, né, Luiz, a gente vem abordando temas mais interessantes, a gente sempre teve essa convicção, mas hoje é muito claro que a Bratene ela é muito necessária para o mercado. Ela tem muito a ajudar, tanto os clientes, quanto os associados, quanto os fabricantes. Então, associe-se à Bratene. Pode entrar no nosso site, www.abratene.com.br, pode entrar em contato direto com o Luiz, expansão@abratene.com.br, pode entrar no presidência@abratene.com.br também. Teremos o maior prazer em marcar uma reunião online, a gente bate um papo, explica o que a gente está fazendo, explica o nosso plano, e eu tenho certeza que tem muito a contribuir, tem muita empresa, tem muito inscrito aqui, que são empresas de no break que ainda não são associados. Associe-se que você vai ver que vale muito a pena. Marcos, como eu já agradeci mais uma vez, muito obrigado. Você está fechando o nosso ciclo de eventos desse ano, é o último Abratene Conference, é um prazer tê-lo aqui. A PHD é uma empresa, como eu disse, referência no mercado, e, como eu disse, nós temos uma relação comercial também, e extremamente exitosa pela sua condução, pelo seu profissionalismo, não só pela parte técnica, mas atuação no mercado, respeito aos parceiros, respeito ao cliente, isso é muito importante, né? Então, parabenizo em nome da Bratene aí a PHD pela atuação no mercado, parabenizo você pela sua condução aí à frente da PHD, que tem sido excelente. E sem mais delongas, passo a palavra a você aí, por favor, o espaço é teu. Ótimo. Bom, quem agradece a oportunidade, na verdade, sou eu. Tá? Eu também tenho o prazer de poder te chamar de amigo. É uma relação aí de amizade de muitos anos. Você, seu pai, né, o Marcão. E me sinto honrado, na verdade, de poder ter sido selecionado como primeiro fabricante, inclusive, a poder estar participando do evento. Tá? E eu espero poder contribuir de forma bastante satisfatória. Eu tive assim bastante cuidado na condução do tema para que pudesse ser algo que favorecesse, na verdade, o mercado de vocês, né? Que são as empresas de assistência técnica, né? As empresas de serviço. Então, tenho visto um crescimento interessante, né? Nessa área do outsourcing para no breaks, né? Ano após ano, acho que de 2016 para cá, tem aparecido bastante coisa legal, bastante coisa interessante que está dando um gap de crescimento, né? Então, isso aconteceu com a PHD, eu tenho certeza que tem acontecido com bastante empresa aí fora, tá? Sejam fabricantes ou empresas de assistência técnica. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, e eu espero que vocês gostem do que eu tenho aí a apresentar.
Marcos, deixa eu só corroborar com uma coisa aí, que no mês passado, no mês de outubro, lá na Ampla, o valor de contratos de manutenção foi ultrapassado pelo valor dos contratos de locação. Uma coisa que era inimaginável alguns anos atrás, a gente tinha uma ou outra máquina alocada e realmente veio nesse movimento nos últimos anos. E no mês passado a gente teve essa Essa ultrapassagem aí. equalização, né? Hoje o contrato de locação é nosso maior faturamento de contrato recorrente, né? Maior do que o contrato de manutenção. Então, É isso, totalmente isso isso. com O a gente, mercado isso com a gente não foi diferente. Eu falo assim, ó, PHD é uma empresa que vai fazer 25 anos no ano que vem. Então, você imagina que o contrato de manutenção, ele existe há 25 anos. E eu estou falando que, assim, precisamente de 2016 para cá, com as ações dedicadas realmente ao outsourcing para no break, aos contratos de locações, eu também tive essa equiparação. O faturamento hoje de contratos de locação, ele tem quase, né, o mesmo valor agregado do que de contratos de manutenção, só que com 25 anos de existência e outro com 8. Né? Então, é interessante isso. Você vê, você compartilhando mais um histórico. Então peraí, não tem algo errado, né? Realmente está acontecendo alguma coisa e a gente, todos nós temos que estar atentos a essas mudanças. Eu sempre falo que, e isso é uma filosofia interna com o time, que assim, o mercado ele é muito cíclico e ele é tendencioso. Ele sempre tem tendências. Alguém lança alguma coisa, você tem que captar isso, né? São às vezes pequenos detalhes e você vai ver que essa tendência ela vai te levar para aquilo que você quer, né? Então, o volume de propostas é muito simples. Você vai fazer uma proposta de a venda de um equipamento novo e de repente esse cliente também te pede como alternativa a proposta de uma locação, como base comparativa, então, peraí, né? Tem que dar um start e entender qual é esse significado. Então, ótimo, cara, que legal. Aí, ó, eu acho são que, eu acho dois que isso que cases, você são colocou, dois cases. acho que isso que você colocou, Marcos, é fundamental, que eu acho que é exatamente esse o papel da Abratene, né? Não dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, mas simplesmente há um movimento acontecendo no mercado. Não é que nós nos posicionamos da melhor forma. Essa é a questão. Como é que não simplesmente ser reativo e esperar o mercado ir e a gente ir seguindo, mas assumir o protagonismo, que eu falei lá no início, né? Nós podemos ser protagonista, né? É exatamente isso que hoje um dos objetivos da Abratene é oxigenar a cabeça dos associados e claro, de quem está próximo aí, mas quando tu consegue transformar em vez da venda do equipamento em serviço, as empresas nobrequeiras, né, André e Marcos, deixam de ser empresas nobrequeiras e Sim. passam a ser empresas protagonistas aí dos seus clientes, e aí cada vez mais a fábrica toma um papel de fábrica e as empresas que estão à frente do cliente começam a tomar o papel de empresas de oferta de soluções de energia confiável. Então, faz todo o sentido, e quando a Abratene ela se propôs olhar para essas empresas que é a SPS, que é a Ampla, que são as empresas associadas, que muitas vezes tu não consegue parar para sentir esse cheiro do mercado como a fábrica sente. Porque a fábrica tem ali insights e também tem feedbacks a nível Brasil. Então, o que a gente fala muito nas nossas reuniões, o que anda dando certo em tal ponto que pode ser copiado, que um outro associado pode ver, opa, eu não estou vendo isso, ou essa prática, esse modelo não consegui aplicar ainda. Então, a Abratene é isso, é entender essas mudanças e trazer para esse grupo de empresas que se prontificam a dizer o seguinte, parem um pouquinho, eu sei fazer área técnica, eu sei vender, mas o que eu não sei ainda? Né, a gente Que brinca falta, muito né? que quer aprender a voar, tem que andar com águia, né? Não dá para querer, né, andar com galinha, como se fala. E a Abratene é esse momento de juntar essas empresas
e conseguir filtrar aquilo que realmente... E, óbvio, a Abratene, ela não existe sem um associado, mas ela não existe também sem os fabricantes, cada um no seu papel. E eu acho que o outsourcing vem a fazer exatamente isso, aquela grande fantasma que é, eu vou abrir o cliente e depois a fábrica vai... Não, com o outsourcing a coisa se equilibra no sentido, porque ela se torna o hardware, o produto e o valor agregado do serviço sobressai nessa oferta, né? Mas eu já sei demais, eu acho que o André também, eu querendo saber o que a gente não sabe ainda, né? E É aí isso é o aí. Marcos que tem esse objetivo. Legal. Gente, o Marcos vai fazer a apresentação dele, depois nós vamos abrir aqui para perguntas, para dúvidas, bater um papo aqui bem tranquilo. Então, se quiser ir fazendo as perguntas já pelo chat, bacana. Se quiser guardar suas perguntas, fazer no final também, fiquem à vontade, tá bom? André, o assunto é desafiador. Eu sei que tem gente, esse assunto vai dar o que falar, e te prepara, Marcos. Então, assim, tu que está gerindo aí, vamos lá, vamos pro desafio. Manda bala. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Se tiver algum problema para compartilhar, me avisa, Marcos. Mas eu acho que está habilitado aí. Você está no mudo. Deixa eu ver se está conseguindo compartilhar aqui, ó. Tá aparecendo aí o... Que share, deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Já está compartilhando aí? Sua área de trabalho. E aí? Aí, PowerPoint. Então Beleza. vamos lá. É isso aí. Manda bala. Bom, então, eu dediquei um tempo para poder apresentar para vocês, né, algo sobre esse tema que acho que interessa a todos, né, fabricantes, mas sobretudo as empresas de assistência técnica, né, que estão focadas na venda e na consolidação aí forte na área de serviços, tá? A locação, na verdade, ela traz assim um enxoval muito forte daquilo que você quer entregar, porque não está só se falando sobre aquele atendimento, aquela exclusividade do atendimento, aquela personalização do atendimento que o contrato de manutenção sempre ofereceu para o cliente, através daquelas mensalidades, né, que se pagam. Mas também, além disso, poder trazer o produto, que é uma outra esfera, né? O cliente, na verdade, primeiro você vende, né, o beabá vendo o produto e depois galgo para fechar um contrato de manutenção com esse cliente. E ter essa responsabilidade realmente como a empresa responsável pelo bom funcionamento desse equipamento durante o período contratado. Hoje não, a locação, você meio que diminui a responsabilidade do cliente de ter que estar investindo num produto novo. Então, eu tenho visto isso como uma tendência muito forte no mercado, acho que isso é algo que interessa a todos nós e eu espero que vocês gostem, tá certo? Então, vou falar um pouco sobre a PHD. A PHD é uma empresa que foi fundada em 1998, ano que vem estamos aí para, precisamente em março, completar 25 anos de existência, atuando no mercado de sistemas de energia condicionada. Marcos, Tá? desculpa te interromper. Mas sua tela está compartilhada parcialmente só. Ah, é? Tá aparecendo um modo apresentador. Eu acho que se você der um ESC aí Deixa eu ver. e clicar de novo lá naquele último lá Aonde aqui? embaixo lá.
Vai com o mouse lá embaixo, lá perto Tá. onde está escrito Peraí. comentários, vai para esse aí. Esse, Ué, agora. não, ele continua aparecendo. Pelo menos para mim ele está aparecendo só uma parte e aparece o próximo slide aqui. Ah, a minha apresentação não está aparecendo? Não, ela está aparecendo, mas ela não tá na tela toda. Ela não está na Ué. tela toda. Ela está aparecendo. Se ele clicar 2 vezes no teu slide, clica nele e vê se ele não vai Aí para você também tá assim, Luiz? também. Fica aparecendo o modo apresentador, que chama, né? Aparece o slide que você está apresentando e aparece o próximo slide pequenininho do lado e ele fica recortado. Esqueci de voltar ao normal da apresentação de slides. Será que aqui agora? Deixa eu ver. Não. Peraí. Ele está no modo Engraçado. configuração, isso que é estranho. Para mim aqui, Esse Pra modo mim- geralmente é quando você está com 2 telas. Você está com 2 telas, não? eu tô. Quer que eu tiro? Melhor, né? Ah, é que você está com 2 telas. Então, Você tem que peraí. compartilhar. Não, você E nem precisa agora? tirar. Compartilha e você tem que compartilhar a sua outra tela. Não, mas se melhorou, tá, agora melhorou? Encerra de novo, dá Peraí. um ESC e compartilha de novo, que aí eu acho que ele vai. Aí, compartilha agora. Agora, deixa eu pegar só aqui, ó, peraí. Agora, vamos lá. Agora foi? Sim. Agora foi. Ah, Show. então tá bom. Beleza. Então vamos lá. Então, bom, voltando, a PhD foi fundada em 98, né? Março do ano que vem estamos completando aí 25 anos. Uma empresa que se especializou na área de sistemas de energia condicionada e precisamente com no breaks. Né? Vale lembrar que a PhD, lá no início, né, da história dela, ela também foi uma empresa do time Abratene, né, como uma empresa de assistência técnica, representávamos um fabricante nacional no Sul, né, e comercialmente e tecnicamente aqui no estado de São Paulo. A partir de 2007, né, nós, na verdade, passamos a trabalhar com o fornecimento e oferecendo serviços com os equipamentos da nossa própria marca, equipamentos estes que são importados da China e que eles passam por um processo aqui de uma montagem com algumas adequações técnicas dentro de um ambiente fabril. Então, nós dispomos de toda a linha, quando se fala em no-break, online, dupla conversão, máquinas monofásicas, né, trimonofásicas, os trifásicos e modulares, né, equipamentos de grande porte. Tá? Aqui a gente tem uma imagem HD, ela tem mais de 5.000 metros quadrados, condicionado, né, sobre as divisões de laboratório de assistência técnica interno, o prédio administrativo, o prédio, né, o escritório da assistência técnica, além do setor fabril, né, temos também um estoque, né, um galpão dedicado às baterias, tá, com um laboratório também só dedicado a elas, né, para equalização dessas baterias, garantindo aí maior tempo de vida útil, uma melhor qualidade, inclusive no funcionamento delas em campo, tá bom? O que a PhD atende hoje, como fabricante e também apoiando seus parceiros comerciais, as grandes contas corporativas, que são os clientes com posicionamento nacional, né, os parceiros comerciais e também sempre na prospecção e abertura de projetos novos, né? Nosso suporte técnico interno, ele dispõe de todo o material necessário para poder abastecer não só as soluções dos problemas em campo com os nossos clientes, mas também abastecer através de treinamento contínuo e capacitação os nossos parceiros técnicos que representam a PhD dentro desses clientes.
Então, aqui eu mostro para vocês aqui os principais segmentos atendidos, né? Então, indiscutivelmente, TI é um grande setor, porque se vincula muito. Aliás, eu acho que isso nunca vai mudar, mas sempre se vincula muito no break à área de TI. Embora a gente que acaba trabalhando na área aí durante tantos anos, a gente sabe que é muito mais amplo do que isso, né? Mas, além do TI, a área hospitalar, não só dos hospitais em si, mas também passando para a parte de laboratórios clínicos, que é um mercado bastante interessante para aquisição de no-breaks e serviços de manutenção recorrentes. A área industrial, com máquinas mais robustas, de capacidade maior. O varejo, que a gente classifica como esses... os atacadistas, por exemplo, rede de supermercado, rede de lojas de departamento, uma rede de lojas de roupa, enfim, esse tipo de cliente também é um cliente forte dentro da PHD. Os órgãos públicos, que são destinados exclusivamente a serem atendidos internamente pela PHD, pelo Departamento de Licitações Públicas, as instituições financeiras, que representam, inclusive, desde o início da PHD, que são os bancos, e a gente continua com uma atuação bastante sólida e forte nessa área, e a área de telecomunicações, que é uma área que, na verdade, a gente tem trabalhado cada vez mais para galgar maiores objetivos, né? Porque, afinal, a área de telecomunicações ela é tida como a área que mais se consome no-breaks e serviços para no-breaks no mundo. E isso não é diferente no Brasil, mas ela acaba sendo uma área mais fechada para que você consiga fazer negócio. Então, a gente tem direcionado também um trabalho mais intenso nessa área, já com alguns clientes. Tá? Aqui eu apresento, de forma bastante sintetizada, né, a nossa linha de produtos, exclusivamente falando sobre os no-breaks e os quadros de bypass, que são produzidos por nós internamente, sobretudo para sistemas de no-breaks que a gente comercializa atuando em paralelo redundante. Então, na linha monofásica, nós temos no-breaks que vão de 1 a 20 kVA. Na linha trimonofásica, um pouco mais específico, temos máquinas de 8 a 20 kVA. Os trifásicos que vão de 10 a 800 kVA na modalidade singelo, e também os equipamentos modulares que vão com módulo de potência de 20, aí podendo instalar sistemas de até 6 MVA na condição de paralelismo redundante de unidades. Tá? Nossos no-breaks são todos online dupla conversão, com um alto fator de potência da entrada e potência de saída hoje entre 0,9 e 1. As máquinas trifásicas, todos eles já são fator de potência 1 na saída, e nas máquinas monofásicas a gente já tem, além do 0,9, já temos algumas linhas que são fator de potência 1. Além disso, atuamos com as baterias, na linha VLA, as baterias vão de 7 a 260, também com importação própria da PHD, e sustentando também a parceria com a Clarios, que foi a antiga Delphi, lá desde o começo, nas baterias estacionárias Freedom. Aqui, eu acho legal apresentar para vocês o quão pulverizado, na verdade, é a nossa gama de clientes, né? Então, não estão todos, mas eu selecionei alguns, vocês vão poder ver hospitais, as lojas varejistas que eu classifico, por exemplo, Açaí, Magalu, as instituições bancárias, como a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Itaú. Também na área industrial, a LG, a Motorola, algumas áreas de telecomunicações, como a Oi, né, ambiente industrial também a Tyco Electronics, laboratório clínico a Roche Diagnósticos. Então, hoje não existe um mercado em específico que a PHD só tem atuação. Isso, alguns anos atrás, era bastante diferente, não só na nossa história, mas inclusive na história de alguns fabricantes concorrentes, que era mais forte no mercado A do que o mercado B.
Esse é um cuidado que eu tive de um trabalho bem amplo sobre pulverização em segmentos diferentes. E hoje, graças a Deus, isso é bem segmentado, é bastante amplo, e a gente também com engajamento de abraçar cada vez mais. As outras soluções, então, além dos no-breaks baterias, nós também trabalhamos com os estabilizadores de tensão numa proporção menor, porque a consulta também é menor, então é sempre um trabalho dedicado, é uma fabricação dedicada, e os serviços de manutenções preventivas e corretivas avulsos, conduzidos pela assistência técnica da empresa. O trabalho também dá o oferecimento da garantia estendida, que hoje o mercado também praticamente não se fala mais em garantia de 12 meses, então você está falando em 36 meses, quer dizer, 5 anos. Então esse é um trabalho que se coloca, é um upgrade que você faz na venda do equipamento, tá? Além disso, os trabalhos de consultoria técnica para projetos, onde envolvem no-breaks, e o outsourcing, que é o tema principal daquilo que eu planejei trazer para vocês, tá? Então, basicamente, o que é o outsourcing? O outsourcing nada mais é do que uma palavra em inglês ligada ao trabalho de terceirização, né? Então, o que é a terceirização? É você contratar o trabalho especializado daquilo que você não sabe fazer ou não faz perfeitamente bem, tá? Então, o outsourcing ele é comum em empresas que necessitam sempre de um serviço contratante, né? O bom exemplo que a gente fala aqui, todos nós precisamos de contabilidade em nossas empresas. Então, nós terceirizamos o serviço de contabilidade fora, que é quem realmente conhece do tema. A operação jurídica dentro de uma empresa. Nem sempre você precisa contratar o advogado para estar dentro da empresa. Então, normalmente você contrata o escritório de advocacia fora para poder dar esse respaldo jurídico que a empresa vai precisar, né, inevitavelmente ao longo da sua vida. Então, baseado no que é o outsourcing, eu optei em trazer aquilo que pode ser até que eu esteja errado, mas que, ao meu ver, no Brasil, né, no nosso segmento, no segmento de serviços, ele ficou mais claro e evidente, tá? Que foi o outsourcing das impressoras, né? As impressoras, elas são periféricos de TI, todos conhecem, é um periférico essencial para a atividade, né, de uma empresa, e coincidentemente, sempre foi um equipamento que apresentou problemas. E eu não falo só problemas por não funcionar, né? A impressora sempre deixou alguém aqui na mão alguma vez na vida, mas não é só não é só essa questão, mas principalmente a questão dos insumos, né, que envolvem a impressora. Então, ora lá atrás, você tinha que trocar fita naquelas matriciais. Depois, em algum momento, eram as tintas. Daqui a pouco, o toner. Aí, daqui a pouco, ela está esquentando demais e aquele cilindro de rotação, ele enganchava o papel. Então, quer dizer, ela, além de apresentar os problemas, ela também tem esse enxoval de insumos que as empresas acabam tendo gastos ao longo do seu tempo de funcionamento. E, atrelado a isso, a gente tem também o avanço tecnológico nessas impressoras, que elas foram ficando mais modernas, mais robustas. Daqui a pouco já estava uma escaneando documento, e assim sucessivamente. Tá? Então, as empresas de outsourcing de impressão,
elas tiveram a incrível sabedoria de oferecer isso para o cliente, né? Cobrando mensalidades que elas são pautadas por um fator determinante, que é a quantidade de impressões. Isso foi muito inteligente, no meu ponto de vista, porque é possível, né, dimensionar qual é o tempo de vida útil que aquela impressora vai ter pelo número de cópias que ela vai ofertar, né? Que ela vai oferecer, que ela vai expelir. Então, quando passou-se a tirar a responsabilidade do cliente de ter que adquirir esse bem, de ter que ser responsável por esse bem, cuidar desse bem, gastando as despesas necessárias com as manutenções e transferindo isso para um especialista, tá? A empresa ela passou a ter ganhos, né? Ganhos operacionais e ganhos monetários, né? Esse caso em específico, eu peguei um case da Universidade Federal de Rondônia, onde eles mencionam que o contrato de outsourcing da locação dessas impressoras fez com que a universidade tivesse uma redução de custos próximas de 218 mil reais. E que, consequentemente, esse valor ele equivaleria a 45% caso eles optassem pela estratégia de aquisição de novas impressoras. Tá? Então, hoje, basicamente, todos temos que concordar que eu acho que praticamente ninguém mais, empresa nenhuma mais, tem as suas próprias impressoras. Eu honestamente, eu não me lembro mais de alguém que ainda tem as próprias impressoras. Então, foi um mercado que, inclusive, hoje, ele está bastante inchado com empresas oferecendo esse tipo de serviço. Tá? Outro case de sucesso que eu fiz questão de trazer para vocês é sobre o outsourcing de automóveis, né? Bom, o aluguel hoje dos automóveis para 2021, em relação a 2020, ele teve um salto de 33,5%, com um faturamento recorde aí de 23 bilhões e meio de reais. Né? Então, em 2020, por exemplo, que foi o ano que já foi um ano complicado em função da pandemia, mesmo com as pessoas estando em casa, ainda assim o mercado reagiu com valores altíssimos, aí, próximos de 18 bilhões, mesmo diante do impacto. Né? E assim, o estudo hoje aponta que esse segmento ele deva crescer cerca de 17% até 2024. E quando se fala em bilhões, a gente não está falando de pouco crescimento para os próximos 2 anos. Esse é um caso interessante, porque, evidentemente, as pessoas hoje com talvez a cabeça mais aberta, né, não tão conservadora, e eu tenho bastante amigos que têm feito isso, já como uso pessoal, tem deixado de investir no próprio automóvel e optar pela locação desse automóvel. Quer dizer, você vai lá na loja, numa locadora, escolhe qual é o automóvel que te agrada visualmente e pelo bolso, e você faz esse contrato de 12 meses, onde você vai ter os gastos com o combustível. A manutenção é por conta deles. Quer dizer, depois de 12 meses, você vai lá, deixa o seu carro usado, utilizado, e substitui por um carro novo. Isso para uso pessoal. Voltado para o lado da empresa, a maior parte hoje das empresas já trabalham com frotas de carros alugados, sem ter que dispor daquele investimento alto para adquirir esse bem, né? Mas o que classifico como, principalmente nesses últimos anos, o principal crescimento é a estratégia que algumas dessas empresas têm adotado para os motoristas de aplicativos, né?
que talvez o aplicativo como o Uber, a 99, talvez sejam quem mais emprega hoje pessoas, não sei no mundo, mas no Brasil com certeza. Porque ou a pessoa que perde o seu emprego opta por essa atividade, até que não tenha uma recolocação rápida, ou o profissional que acaba utilizando desse serviço como uma segunda renda nas horas vagas em que ele não está fazendo nada para aumento do seu capital próprio. Então, classifico esse também como mais um case bastante interessante sobre a tendência do que tem sido o mercado de outsourcing, o mercado de locação aí fora, sem só falar sobre no break. Eu também trouxe a parte sobre o que tem acontecido com a locação de imóveis proporcionalmente à aquisição de imóveis no Brasil nesses últimos, na verdade, 1 ano e meio. Né? Para quem costuma ver e seguir esses vídeos, esses gurus da economia, eles têm batido bastante na tecla sobre o tema em que, para que você vai disponibilizar de um investimento absurdamente alto para a aquisição de um imóvel, sendo que esse dinheiro, em determinadas aplicações, ele pode te render o suficiente para que você, além de pagar a locação do imóvel onde você vai reduzir, ainda te trazer um ganho extra. E isso tem acontecido de verdade. Como eu digo, né? É questão de comportamental. Eu sou um pouco mais conservador para isso, mas eu já tenho alguns amigos, alguns conhecidos que já optam em não ter o próprio imóvel. Por quê? É muito simples. Dizem que o imóvel ele nunca perde valor, ele não vai perder mesmo. Mas entre ele não perder valor e você ter a certeza que você vai vender exatamente por aquilo que você acredita que ele vale, são pontos bastante distintos, né? Você não tem uma garantia. E muitas vezes, no momento em que você estiver efetivamente precisando, muito provavelmente para que você feche o negócio, você vai acabar deflacionando, né, o valor venal daquilo que em algum momento você acreditou. Então, vocês podem olhar no gráfico assim, um crescimento acentuado sobre, olha, a curva de crescimento da locação dos imóveis proporcionalmente à aquisição dos imóveis, que mantém-se praticamente numa reta. Né? Então, eu acho interessante também trazer essa tendência que tem acontecido para o nosso tema gerador. Tá? E aí, agora, vindo para a parte de TI, que é o que interessa a gente. Né? Segundo a fonte da FindStack estudada, eles acreditam que até o final de 2023, gastos com terceirização de TI excederão 1,3 trilhões no mundo. É muita coisa. Em 2022, o mercado já valia cerca de 1,2 trilhão de reais em todo o mundo. Então, o que é TI? TI, naturalmente, é onde nós estamos. Né? É onde o mercado enxerga que nós estamos. Eu sei que, evidentemente, aqui você tem a impressora, você tem os computadores, você tem o monitor, mas você também tem, por que não, uma fatia para os no-breaks baseado naquilo que a gente já tem visto no mercado. Tá? E eles acreditam ainda sobre essas soluções SaaS, que são os softwares como manutenção, os softwares como serviço, o que pode impulsionar para um crescimento ainda muito maior do que o que eles estão esperando. Tá? E por que, de repente, isso é algo interessante? Porque o outsourcing ele pode ser interessante para a empresa. Está aí alguns pontos que eu vou apresentar sobre as abordagens que a gente atua, que comercialmente a gente atua com os nossos clientes. Eu acho que o primeiro deles, não em grau de importância, mais ou menos importância, mas é tratar um pouco sobre os benefícios contábeis que
que a empresa ela vai conseguir optando pelo contrato de locação e não pela aquisição do bem. Primeiro, o bem não vai ser depreciado, quer dizer, ele vai, mas o contratante não tem responsabilidade sobre isso. Isso deixa de ser um problema dele, tá? Porque a depreciação ela vai chegar num momento e aí você tem que tomar uma decisão. Então, muito provavelmente você vai adquirir um novo. O novo que você vai adquirir, também muito provavelmente ele vai custar mais caro do que aquele que você pagou, aquele que você investiu lá atrás, tá? Então você contratante já não tem mais essa responsabilidade, tá? Os custos desses periféricos, que também são despesas que naturalmente você teria no meio do caminho, durante o tempo de vivência, o tempo de vida útil desse equipamento, ele também não deixou de existir, mas ele passa também a não ser uma responsabilidade do contratante. Eles acontecerão da mesma forma, só que está lá. Está na mensalidade mês a mês. O contratado, sim, coloca na ponta do lápis sobre a preocupação que ele tem da quantidade de visitas, da quantidade de manutenções que ele vai ter. Quanto mais ele tiver durante esse período contratual, entende-se que menos lucro ele vai ter, de repente até um prejuízo, por que não? Então, quando você fala sobre no breaks, só de pensar nas baterias, os gastos que a empresa vai ter com essas baterias durante 2 anos, a cada 2 anos e meio, 3 anos, dependendo da capacidade da bateria, quando for maior, pode ser que dure aí seus 4 anos e pouco, tá? Mas é uma continha que tem que estar na ponta do lápis sempre, periodicamente. Você vai ter que estar investindo uma boa grana na aquisição dessas novas baterias, tá? E quando a empresa ela está no regime de apuração do lucro real, essas despesas, essas mensalidades com custos de serviço são também dedutíveis no imposto de renda, o que torna ainda a mensalidade mais barato do que propriamente o que ele está vendo no orçamento de um contrato de locação. Tá? Sobre os benefícios operacionais. Tá? Então, eu pontuei alguns pontos aqui interessantes. Então, um deles, você isenta, como eu disse, a responsabilidade do cliente por esse bem. Ele não é do cliente, ele não é do contratante. Ele está lá funcionando, atuando de forma especial naquilo que ele é proposto, quer dizer, trazendo uma energia de qualidade, mas não é responsabilidade dele. Você isenta o contratante, o cliente, de qualquer custo adicional que ele vá apresentar, e que naturalmente ele irá apresentar, o no-break irá apresentar, exceto se for um mau uso, o que assim, remotamente possa acontecer, tá? Então, você está isentando esses custos extras. Você também isenta o cliente de ser surpreendido com essa eventualidade do problema. Não que ele não vá ficar chateado com o problema, só que assim, não é mais uma responsabilidade dele. Apresentou o problema, só que a responsabilidade do conserto imediato é do contratado. Tá? Então, assim, não tem necessidade de fechamento de contrato de manutenção adicional, em função desse enxoval, desse contrato, desse atendimento personalizado, esse SLA super curto, quer dizer, as ligações de domingo de madrugada, feriado de madrugada, pleno Natal, que os no-breaks podem apresentar qualquer tipo de problema, o contratante está lá, ele tem que ter a responsabilidade de atendimento. É dele. Ele tá sendo pago mensalmente por essa responsabilidade. Tá? O cliente, ele sempre vai ter um equipamento com tecnologia atual. Então, para vocês que estão em campo, o time aí de associados da Bratene sabe bem o que eu estou falando. Os museus aí que vocês costumam pegar em campo. Quer dizer, por quê? Porque o cliente não quer investir num equipamento novo. Nós, como
As empresas que estão locando o Nubank temos a responsabilidade, inclusive o dever de manter o parque novo em pleno funcionamento, para que a gente não caia naquilo que eu disse agora há pouco, gastos extras com visitas recorrentes que pressupostamente não estavam previstas durante o período contratado. Tá? O cliente ele vai ter sempre o profissional capacitado, o profissional atualizado, que conhece, o especialista em estar mexendo com o Nubank. A gente sabe que muitas vezes o cliente ele tem um cara lá da manutenção que acaba de forma bastante atrevida querendo mexer em algo que ele não conhece. Quer dizer, ele não tem mais isso, ele não precisa falar, eu não vou gastar com uma manutenção se eu tenho o senhor lá da manutenção da elétrica que pode estar fazendo esse serviço. Não, ele não precisa, ele não vai pagar também mais, ele não vai pagar mais para ninguém, porque já está na mensalidade do contrato. E o ponto acho que importante e chave é a isenção do investimento, do alto investimento na aquisição desse bem, quando ele opta por comprar. Então, você tem a união aí do útil ao agradável, né? Quer dizer, você está oferecendo bem novo, juntamente com pacote de serviços VIP, digamos assim, que seria o contrato de manutenção, em suaves prestações dentro de um contrato no período que melhor condiz, né? Hoje, por contas, para as empresas que estão trabalhando com o contrato de locação de no-breaks, eu sei que muitas vezes a conta ela não costuma fechar quando você fala em períodos contratuais menores de 12 meses. Né? Embora no mercado mesmo acaba aparecendo locação para um evento em específico, entendeu? Locação por um mês, porque a máquina do cliente foi para manutenção em algum lugar. Eu sei que nesse aspecto, muitas vezes a conta realmente não fecha e talvez nem vale a pena tá ofertando esse serviço de locação, exceto se você tiver uma máquina semi-nova, da qual ela já foi alugada dezenas de vezes e o valor de investimento que vocês fizeram nela, evidentemente, já está pago. Mas na aquisição de uma máquina nova, pro fim de locação, então, contratos acima de 12 meses, eles são bastante atrativos. Na formatação do preço, né, que vai trazer uma agradabilidade muito grande para a avaliação do cliente, e também ele vai colaborar no investimento de vocês na aquisição desse no-break, né? E aí sim, quanto mais tempo, mais atrativo esse contrato. Hoje, acho que de uma forma bastante intensa, eu acho que a maior parte dos processos de locação, eles já costumam a aparecer com contratos acima de 12 meses. Muito 24 meses, e já tenho visto bastante contrato já para 36 meses, porque quanto maior, mais extenso também, menor é a amortização do investimento e você consegue transformar em prestações visualmente mais atrativas. Então, aqui, digamos que são os 8 pilares, né, que a gente, que eu, na verdade, tracei como um dizer comercial para o nosso time de atuação em campo, né? Então, o primeiro deles são os recursos, né, onde eu menciono que se você tem o recurso necessário, né, para executar o seu trabalho menor, essa é uma ótima maneira de obter, de dar vantagem, de você obter vantagem tanto no material como no serviço para uma área específica. E depois você tem a flexibilidade, que ao me ver essa força do trabalho, né, a força do trabalho adicional, para esses requisitos que não necessariamente fazem parte do negócio do próprio cliente.
Os preços, sem dúvidas, né, um mercado como o nosso, um país, na verdade, como o nosso, onde se pauta tudo por preço, né? Fala-se muito em querer sempre qualidade, mas assim, nem sempre, muitas vezes você vai só oferecer a qualidade e daqui a pouco você perde a negociação, porque o preço acabou sendo o que falou mais alto. Então, a gente sabe que assim, boas parcerias entre, né, o cliente, e o contratante, o contratado, eles podem sim reduzir o preço da mão de obra e dos materiais. Os custos fixos, que são sempre colocados, porque todos temos que saber que um contrato de locação, ele é sim uma despesa, ele vai ser uma despesa mensal. Então, na maior parte das vezes, os clientes querem, vamos reduzir despesas. É sempre reduzir despesas, reduzir despesas. Mas esses custos, eles são extremamente altos, principalmente para empreendedores. Então, enxergo que você terceirizar as funções, né, uma terceirização de algo, esses custos indiretos, eles também são reduzidos, né? O foco, esse é fundamental, né? Então, eu coloco como benefício do outsourcing, que é o tempo ganho utilizado no objetivo de maior valor agregado da empresa. Então, é muito simples. Eu estou locando um no-break para o laboratório Fleury. O que acontece? Se o no-break vier a dar problema, alguém vai perder o seu tempo para abrir o chamado com assistência técnica. O no-break deu problema. Só que ele não vai estar deixando de tomar conta daquilo que ele sabe fazer, que é analisar exames clínicos de pacientes, né? Então, a terceirização, ela te dá isso. Imagina você fazendo a contabilidade da sua empresa. Quantos negócios você não estaria perdendo porque você está sentado fazendo um balancete mensal? Então, a terceirização, o outsourcing, você faz com que o teu cliente não perca o foco naquilo que ele sabe fazer de melhor, que com certeza não é, cuidar de no-breaks, fazer manutenções em no-breaks, ter um no-break. Os riscos operacionais, né, que você pode manter a terceirização, ela te permite isso, isso é fatídico, né? Eu sou responsável pelo bem do no-break. Tem, de fato, um cara lá da manutenção, mas o responsável sou eu sou o especialista. Trocou o funcionário lá, eu continuo sendo especialista. A empresa não tem que ficar dispondo de investimento, um monte de treinamento no novo colaborador que vai estar chegando para que ele cuide disso, porque tem alguém fora cuidando. Outro tão importante quanto, que na minha opinião é importante ressaltar isso numa negociação comercial, é que os riscos são compartilhados, né? Se você é dono do seu no-break, você comprou esse bem e ele apagou, ele deu um problema, caiu a energia, as baterias já estavam todas ruins e parou o funcionamento da sua empresa. Você tem total responsabilidade por isso, porque esse no-break é seu. Você vai correr atrás, você vai ligar para assistência técnica, vai ver se alguém tem agenda para poder te atender. Muito provavelmente, esse alguém, se tiver essa disponibilidade imediata, vai cobrar caro para caramba numa visita especial. Quando você tem o bem locado, um outsourcing de algum especialista, você vai passar nervoso do mesmo jeito que sua empresa parou? Vai, o cliente vai. Só que ele não tem responsabilidade sobre o risco. Por quê? Porque ele está pautado por cláusulas jurídicas dentro desse contrato que obriga que o atendimento dele seja imediato. Ele não sabe quanto que ele não vai gastar mais nada. Ele só vai ligar reclamando que precisa de um atendimento imediato. Então, os riscos compartilhados é um pilar bastante interessante. E a agilidade e a qualidade do serviço, que é uma operação realizada por uma empresa que é especialista e com agilidade e precisão nas respostas, minimiza qualquer tipo de riscos. Aqui, eu trago para vocês um gráfico, né, sobre o crescimento, na verdade, de locações
dentro da PhD, a curva, né? Então, no início da nossa apresentação, eu estava falando sobre 2016 até 2022. É óbvio que o trabalho oferecendo locações dentro da PhD, o outsourcing para no break, ele acontece um pouco antes disso. Mas 2016 eu tracei uma régua que é quando a estratégia comercial foi muito mais direcionada, fortemente direcionado para esse crescimento em si, para esse tipo de comercialização. Então, vocês notam que existe sim uma curva de tendência, mas que 2022, e na verdade aqui, não está o ano de 2022 como um todo, a gente ainda não terminou, mas é uma projeção em cima daquilo que se fez até outubro e com uma projeção para esse mês, que está se encerrando, e para o mês de dezembro, a gente segue muito num crescimento bastante acentuado. É um gráfico tendencioso com crescimento acentuado. 2020, é óbvio que você tem uma queda pela questão da pandemia, então é muito pautado pelo home office e pelo corte de despesas mesmo das empresas, você realmente não poder ficar entrando dentro da empresa em função do Covid, mas ainda assim, vocês notam que 2021, ano também de pandemia, mais leve, mas ainda com pandemia, todo esse gap de queda, ele foi recuperado com crescimento proporcionalmente a 2019. E aí, em cima daquela tendência do que se viu mês a mês, né, no ano passado, 2022, se resumiu em cima daquilo que esperávamos. Aqui, eu achei interessante colocar qual é a representatividade do faturamento de locações dentro do faturamento de serviços da área da assistência técnica como um todo. Então, quando tudo que você pensa como serviço, então um serviço corretivo com substituição de baterias, uma manutenção preventiva, um contrato de manutenção, um contrato de locação, uma visita para dimensionamento de carga, bom, enfim, e assim sucessivamente, tudo que se engloba o faturamento de serviços como um todo, esses são os percentuais das locações ano após ano, tá? Então, em 2016 você tinha uma representatividade de 12,82, 2017 muito em função do crescimento do faturamento de serviços, então você tem uma queda, mas não necessariamente significa que você locou menos, tá? Então, 2018, 8,34, você vê que 2019 nós tivemos um grande crescimento, 2020, 21 em função da pandemia, uma pequena queda, 2020 sim, muito pautado em função de cancelamentos mesmo, é o tal do corte das despesas que as empresas enfrentaram em função desse cenário do novo normal para aquele ano. Mas 2022 você tem uma recuperação de um crescimento bastante interessante, porque tanto a área de serviços cresceu, como a área de locações de no-breaks também cresceu muito. Aqui eu trago para vocês aí alguns cases de sucesso, né, na área de locações. Então, nós tivemos locação para o evento da Copa do Mundo em 2014, que era para aquela central FIFA, e não cheguei a fazer locações nos estádios, porque naquela ocasião todos eles optaram por licitações públicas para aquisição, né? Mas para os dirigentes FIFA mesmo, que era algo temporário, para o escritório temporário durante aquele mês, então tinham no breaks PhD. As Olimpíadas do Rio 2016, todas os esportes aquáticos eram monitorados também por uma central, e essa central recebeu no-breaks e baterias aí da PhD. Tá? O Carnaval de São Paulo,
os no-breaks também para funcionamento pros refletores. Esse não é um evento recorrente, o Carnaval não tem hábito de locação de no-breaks, mas nós tivemos um em específico onde a Enel, ela alertou sobre o risco de queda de energia pro dia, era um dos dias do evento. E, de fato, a queda existiu. Ela se consumou. Então, eles optaram pelas locações com antecedência. Foi uma locação bastante grande, bastante no-break de grande porte. E foram os no-breaks PHD. A Fórmula 1, GP de Fórmula 1 por anos, a gente faz o abastecimento da energia condicionada de um evento indiscutivelmente de porte mundial e com uma segurança absurda. Então, é geral, né? Desde os no-breaks para centrais de transmissões televisivas e de rádio do mundo todo, até no-breaks para o cronômetro da pista, né? Para as montadoras, para o hospital, para o sistema de CFTV, quer dizer, é uma forma generalizada. E, recentemente, há cerca de 2 anos, né, 1 ano e meio, a gente também pegou o VAR, que é o árbitro de vídeo do Campeonato Brasileiro. Tá? Foi bastante desafiador no começo, porque são muitos equipamentos, muitos estádios, também com uma flexibilidade de atendimento absurda, porque você tem estádios que são privados, onde você tem mais facilidade para atuação, mas você tem muitos estádios públicos com baixíssima segurança, risco de roubo do equipamento, e também até com a parte de investimento deles um pouco restrita, assim, não com o intuito de ter vários no-breaks. Inicialmente era isso, eles queriam pouco... Porque eles basicamente têm 4 ou 5 aparelhos de VAR, e esses aparelhos eles vão viajando de estádios a estádios, né? Então, eles entendiam que os no-breaks tinham que ser da mesma forma. Então, eu fiz um estudo sobre a viabilidade daquilo que a gente poderia ou não conseguiria. Aliás, acho que tem bastante parceiro aqui, a Bratene, que tem colaborado muito com o sucesso desse projeto de locação, onde a gente já tem crescido e com uma expectativa grande no ano que vem de ser ainda maior. Tá? Então, esses são alguns dos cases que eu fiz questão de apresentar para vocês. E é isso. Finalizei. Muito obrigado e eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom, muito bom. Muito bom. E aí? Você terminou já de compartilhar a sua tela? Parou já de compartilhar? Aqui, ó. Parou? Aí, agora sim. Agora foi. Agora sim. Puta, Marcos, esse assunto de fato Oi? Esse assunto de fato ele é complexo, ele é muito interessante. Você fez um trabalho aí incrível aí. Acho que esse paralelo que você trouxe com impressora, com veículo, com imóvel é absolutamente verdadeiro, né? E de novo, né? Acho que o mais importante não acho que aqui não é trazer o que deve ser feito ou não, o que é Claro. certo ou o que é errado, mas eu acho que é um movimento muito claro que está acontecendo e que nós temos que estar preparados, né? É aquele conceito que falam muito, né? Que as pessoas hoje em dia não querem mais a furadeira, né? Elas querem um furo na parede. Né? Ninguém mais quer Isso, André. comprar uma furadeira para fazer um furo, né? Você quer que alguém vá e faz um furo lá para você, eu te pago pelo furo. É o contrato da Porto Seguro, cara. Assim, tô fazendo a propaganda de graça, mas é basicamente isso. Você não quer mais consertar sua privada quando ela entope, você chama. É isso. Não, Não é? você leva para isso a parte de celular.
Eu, Sim, particularmente, já faz muitos anos que eu não compro celular. Eu faço aquele plano que você paga pelo celular, que agora o Itaú também tem. Você, sim. você paga, é meio que você está alugando o celular. Oh, mas você paga mais pelo celular do que se você comprar ele à vista. Ah, só que todo ano eu estou com um celular novo. Se dá algum problema, eles me dão manutenção, eu não tenho que me preocupar se vai ficar obsoleto ou não, eu não tenho que ter um investimento. Então, paralelo que você trouxe aí é fantástico. Vamos ver, É, nós temos. eu acho, sabe, André, eu acho que assim, é, é muito triste hoje, muito pobre, se você se resume única e exclusivamente olhar para aquilo que você só está fazendo. Então, você vê, é como eu falei para você, é uma tendência. Você vê uma tendência no mercado, cara, nos mais diversificados segmentos, se você for parar para pensar. Eu preferi ter o cuidado de trazer aquilo que realmente vai ficar na cabeça, né? Então, eu pontuei sobre, por exemplo, os carros. Olha o que não virou hoje uma Localiza, o que não virou a Movida. E, inclusive nós, os caras lá, eles são tão a favores da locação, que eu fiz locação de no-breaks para Localiza, para a central deles em Betim, cara, eles ficaram com máquinas por muito tempo. Deixa, Então, oi? deixa eu até aproveitar esse teu gancho com Uhum, relação, e eu tenho porque como eu tenho, né, andado aí por diversos potenciais parceiros da Bratênio, né, que estão aí na fase de. Então eu conheço bem aí esse perfil do nosso associado, e o objetivo aqui é a gente conseguir alinhar essas ofertas para que o uhum, nosso associado possa enxergar uma vertical nova dentro de receita nova. Então, são duas perguntas, vou começar com as perguntas, André, se me permitir, mas que a primeira ela está dividindo em duas etapas, tá? Primeira, gostaria que tu pudesse trazer um pouquinho da tua experiência, de que se o outsourcing e os cases que tu trouxe, parece que ele tem um vínculo muito forte com o perfil do próprio cliente. Ou seja, uhum, cliente que vende serviço, compra serviço, ao sim. invés de um cliente que vende produto ou que tem uma planta industrial, olhar isso como serviço. Bom, essa é a primeira pergunta. Tá? Pelo menos eu tenho um pouco do cheiro de que existe um percentual de efetividade muito grande para que o nosso associado não perca tempo. Segundo, como que a tua área comercial está dividida? Ela oferta o serviço, ela oferta o produto, e numa recusa do produto, ele entra com uma possibilidade de uma alternativa como o outsourcing. Por quê? Porque aí vem a questão principal. Vocês, como indústria e como fábrica e como importadores, vocês têm que cuidar muito do ativo imobilizado. Ou Sim. seja, um cliente que pagar em 36, 48 vezes, mas tu, que produz ou importa, Uhum, paga à vista. Então, o sim. fluxo de caixa ele é muito importante, né? Então, Uhum, olhando o perfil de cliente, a prospecção, um uhum. prospect, olhando um pouquinho com relação aí essa questão desse perfil, e como é que tu vê uma pequena empresa como um associado que tem lá o seu faturamento ticket médio como uma IPP 3 milhões no ano, 3 milhões e 600, não inchando e não criando um fluxo baixo de caixa? É. Bom, vamos lá. Ah, a parte nossa de abordagem, na verdade, não parte assim da área comercial como algo corriqueiro. Ah, manda a proposta de produto, se o cliente recusa, assim, não tem esse script fechado, tá? Na verdade, a área comercial, ela sempre passa a proposta de venda de um equipamento novo, de uma solução nova, tá? O cliente muitas vezes aborda a área comercial também com interesse de um conhecimento. Vocês locam? Eu gostaria de saber, tá? Isso vem do cliente ou vocês veem a Não, primeira objeção? não. E nesse ponto, para a área comercial, vem do cliente. A área técnica, porque aqui eu tenho os vendedores de produto, das soluções, dos no-breaks,
num departamento e eu tenho os vendedores de serviços em outros. Os vendedores de serviços abordam. E aí, abordam de que forma? Eu vou falar para você que hoje 80% do nosso conteúdo de marketing, de divulgação, hoje, dentro da PHD, é direcionado para serviços, sobretudo a divulgação de que nós locamos no Breaks. Então, eu acabo recebendo muitos leads que vêm das divulgações com o desejo de uma proposta para avaliação, tá? Então, tem o nosso trabalho interno, mas o nosso trabalho de marketing na divulgação de que a gente faz sem alocação. Porque eu já tenho o produto, entendeu? Para mim é cômodo. Eu já tenho os equipamentos aqui. Então, eu estou produzindo os equipamentos para vender. Então, ó, eu tenho um giro, eu tenho uma rotação de quantitativo de no-breaks que a PHD disponibiliza para o mercado por mês, o suficiente para que me dê a garantia de que, evidentemente, se eu tiver algum equipamento que está parado por um tempo, que não está saindo, que eu possa, sim, ofertar ele com um contrato de locação, se for do interesse do cliente, com um período de contrato X, 12, 24 meses, entendeu? E aí, sobre a parte do investimento, eu reconheço que muitas vezes o parceiro ele vai ter que investir. Então, dentro da PHD, por exemplo, acho que até alguns já conhecem, eu tenho, dentro da assistência técnica, o Danilo Gaspar, acredito que vocês conhecem, ele é uma pessoa responsável por comercialização de máquinas seminovas. Então, você vai pagar bem mais barato, você vai investir muito menos do que se você fosse investir num no-break novo. Essa máquina seminova, óbvio que você não vai ter a garantia dos 12 meses, mas você vai ter uma garantia de 90 dias sobre o produto que você está comprando. Você tem direito, inclusive, a vir aqui até selecionar. O Danilo sempre faz uma apresentação antes do produto para ver se está de acordo ou não. E essas máquinas... Isso sim, eu entendo que seja, de repente, interessante para o parceiro. Ele olhar para esse mercado de seminovos hoje, se não tem condição, de repente, de investir numa máquina, num bem novo, que é mais alto, mas investir num seminovo para poder ter o equipamento dentro do seu estoque para poder locar. Eu acho que esse é o grande segredo, entendeu? É o grande segredo. Você disponibilizar, de repente, de um estoque onde o cliente ele vai te procurar com uma necessidade de locação imediata. Na maior parte das vezes é imediata. Então, hoje o outsourcing está muito linkado a um equipamento, vamos dizer assim, seminovo. Tu acredita que isso no nosso mercado, com certeza. Quando tu diz nosso, tu diz... Mercado de no-breaks, locação de no-breaks. Porque, por exemplo, eu tenho aqui na PHD impressora. As minhas impressoras, a cada 12 meses, eles vêm, trocam e colocam tudo nova. Ou, aparentemente, aos meus olhos, são novas, né? Entendeu? Então, no nosso mercado, a máquina seminova, cara, ela atende perfeitamente, porque assim, as baterias você não vai por seminova, você vai por nova. Se a máquina tiver qualificada, todos nós aqui temos conhecimento técnico nessa parte, certo, Luiz? Então, assim, você sabe que a máquina passou por uma boa preventiva, a máquina está limpinha, você fez lá um burn-in nela, a plena carga lá de 24, 48 horas, a máquina operou, no campo ela não vai dar problema. Se você tiver bateria nova, acabou. Entendeu? E hoje, pela experiência de vocês, a média hoje é o quê? 36? Começa a ter um equilíbrio? Vocês têm Cara, Como é que é isso? assim, ó, o equilíbrio financeiro entre o investimento, quando você fala numa máquina nova, é mais ou menos uns 18 meses, 17, 18 meses. Quando tu Acho leva que é isso. 18 meses. Sim, 18 meses, É a isso, partir André. dali, a partir dali Para tu tá vocês é recuperando... isso, mais ou menos? Então, era 18 meses, era por volta de 18, quando a gente começou a ter mais demanda de orçamento de locação, o que a gente fazia, a gente pegava o preço do no-break, então eu orçava lá contigo, por exemplo, dividia por 18. Esse era o valor da mensalidade por um contrato de 36 meses. De 36.
Ou seja, não é que ele se pagava em 18. Uhum. O custo direto dele que pagava em 18, mas você tem a preventiva anual, você tem os chamados eventuais que podem acontecer, você tem o Sim. startup, você tem todo o seu custo de manutenção. Então, se você coloca isso na ponta do lápis, é 23, 24, dependendo se é uma máquina mais robusta, que você vai fazer preventivas mais frequente, isso pode chegar até 25, 26 meses. Mas, sinceramente, esse número, eu não sei de onde ele veio e eu não sei eu não sei se é o número mais correto. A gente se pergunta muito, acho que pode ser até uma pauta para discussão mais aprofundada Uhum. na Abratene, se esse é um número adequado, porque o que a gente tem visto é o seguinte: o cliente que entra na locação não sai mais. Meu, é Ele, difícil o sair. cliente que entra não sai. Ou seja, será que não é interessante você diminuir o valor da tua mensalidade para trazer mais clientes, tendo em vista que o contrato de 36, atualmente ele vai renovar para o mesmo 36, provavelmente com a mesma máquina, que já vai estar paga do primeiro contrato, então Sim, você vai ter um segundo contrato quase que líquido, né? Só o seu claro, custo claro. operacional, né? Então, a gente tem se questionado muito isso enquanto ampla, né? Uhum. Mas eu não, eu tenho dúvidas se isso não pode ser um pouco mais alongado, sabe? Você se É, pagar em 24, em 25, em 30, sabe? E é, até É uma questão bem financeira, né? Eu acho que é, até, André, se nós fôssemos pensar num segundo evento para o ano que vem, e aí quem não está associado se associe, poderíamos daqui a pouco fazer um trabalho de trazer uma simulação entre a aquisição e as melhores práticas de manutenção, baterias, e para que a gente consiga enxergar se é 18, 20 e poucos, e a gente conseguir enxergar isso. Mas uma coisa que eu acho que eu gostaria até eu acho que muitos dos nossos associados percebeu é que vocês, com o poder que vocês têm, 5.000 metros quadrados de operação, tu falaste muito claramente, existe um limite de equipamentos, um percentual destinado a isso. Não dá para se pensar que de um dia para a noite tu vai virar uma empresa de outsourcing, porque senão tu tem que tomar café, almoçar e jantar. Tem que ter um planejamento estratégico dentro da tua companhia que tu diga, esse é um valor que eu estou disposto a investir, ou em equipamento seminovo, ou em equipamento novo, para que o fluxo de caixa da tua empresa não sofra um baque. com certeza. Não, com certeza. Você E é fez isso. muito importante que o nosso associado entenda isso, né? Porque Sim, caixa forte, nós passamos recentemente por uma pandemia. Quem não teve claro. caixa forte sentiu o baque. Então, Pronto. é uma inovação, acho fantástico, mas que esteja muito claro que dentro do teu planejamento tem que ter um percentual para que tu possa olhar para isso e dizer, é uma vertical nova. Não, Não eu acho não, que com é a certeza. reestruturação da empresa, é uma vertical nova. É uma é uma, vertical, Vamos mas isso é iniciando. um braço. É o braço. é, Ele, não, ele, Exatamente. ele E, nunca vai e, tomar o que e- você faz de principal, mas é um braço e é um braço que ele pode sim crescer. Ele exatamente. deve crescer. E olhando para frente, né, André? A estrutura que uma PHD tem, por que não abrir esse parque de equipamentos que a PHD tem de seminovos, que é hoje a cereja do bolo, e fazer uma condição especial aí de fazer o nosso associado a aprender a calcular, e daqui a pouco tu colocar isso de acesso ao nosso associado, e que o nosso associado não precise mobilizar isso para começar a ofertar, já começar a olhar o teu estoque, quem sabe, Marcos? E olhar o Sim, seguinte, ó, eu tenho lá, eu sei quanto custa, então já começo a ofertar, porque para o associado fica mais tranquilo, né? Vocês são, claro. E vocês até. são, vocês são irmão rico, né? Nós que somos os irmãos pobres aqui, deixa a gente Não, não é aprender com tão. vocês. Rico, o país já oferece obstáculo demais. Não tá fácil ser rico nesse país, não, viu? Bom, eu se deixar faço mais 20 perguntas. Vamos olhar é, aí o nosso associado, porque se é. eu sou Eu vendedor, queria né? colocar um, Então, eu queria colocar um ponto aqui só, que acho que é muito importante também dizer que quando a gente fala em outsourcing e tal, a gente está dizendo da locação que tem por finalidade básica, é uma finalidade estratégica.
Sim. Eu digo isso porque às vezes a gente confunde o mercado de locação, o cara que quer fazer a locação, que ele vai participar de uma feira, ele quer alugar o equipamento por 3 dias. Isso não é outsourcing. Não, Isso é não, uma, não. isso é uma locação pontual, isso é um mercado, que particularmente a gente não atua, porque é um mercado muito dinâmico, muito rápido. O cara quer alugar para amanhã, para um final de Sim. semana que ele vai fazer um evento, vai fazer um show, vai fazer uma palestra, enfim. É a locação estratégica que a gente está falando. E o ponto que você tocou, Luiz, eu acho que a espinha dorsal desse modelo de negócio, dessa vertical, né, dessa fonte de receita adicional, eu acho que passa pelo conhecimento financeiro. É saber fazer conta. Assim. Essa é a sabedoria, né? É 18 meses? É 16? É 25? Eu acho que Não é depende, só o que o cliente André. pode pagar, é o que É, cabe dentro do seu negócio, você pode arcar com isso, tem uma estrutura que você. sim. Tem uma estrutura contratual. E o que acontece? O cara que faz um contrato de 36 meses, você compra a máquina, e aí o cliente quer te devolver a máquina depois de um ano. E aí? Não, Como então, fica, né? você tem que ter uma cláusula jurídica que justamente te mine desse prejuízo, que pelo menos feche a conta. Mas o Pelo que eu menos falo fecha a assim, conta. sobre o mercado de outsourcing, o que eu vejo que ele enfrenta, e aí até acho que eu nem tinha respondido o Luiz, muito vinculado a clientes de serviço, com o DNA de serviço. Sim, faz sentido. Por quê? Porque o cliente que já opera com serviço, ele enxerga uma locação, um outsourcing de uma forma muito mais limpa do que o cliente engessado que quer ter o próprio bem. Obviamente, não é que você não vai vender. Eu tenho, por exemplo, um hospital aqui em São Paulo que há cerca de uns 8 anos atrás, daí para mais talvez, ele teve uma eventualidade extremamente problemática na área de manutenção, onde o no-break dele evaporou. E aí sim, eles desesperados, eu fui com a oferta para instalar um no-break novo, como venda, eu fui procurado para isso. Na visita, sobre o desespero que foi identificado no ato da visita, porque eles estavam em obra, cara, e era um sistema super robusto, era um estabilizador com 160 kVA, e tinham mais 2 no-breaks aí que beiravam 120 kVA. No desespero, eu cheguei para ele e falei assim, não, mas eu não tenho dinheiro para investir. Loca. Por que você não loca? E já vem que, inclusive, com esse enxoval todo de serviço. Mas você tem isso para alocar? Os no-breaks eu tenho para você imediato, com um contrato de pelo menos 3 anos. O estabilizador eu preciso fabricar sob demanda, mas tudo bem, ele atua como um coadjuvante, né? Ele não é o principal. Cara, de lá para cá passaram 8 anos. E por que ele aceitou? Ele aceitou porque esses equipamentos já deram problema? Eu já precisei trocar bateria, eu já fiz a renovação desse bem para eles, para versões mais atuais. Só que ele está pagando como despesa, dentro de uma despesa de um hospital, e em pleno funcionamento. Quer dizer, não tem responsabilidade, ele não tem responsabilidade nenhuma, só para xingar a gente quando dá algum tipo de problema, eventualidade, que aí é o cliente nervoso, vai acontecer mesmo, entendeu? Então, assim, só que o discurso, ele tem que ser mais polido com quem tem esse regime conservador no investimento do bem, na aquisição do bem, né, do ativo imobilizado em si. Mas falar para você que não acontece, acontece e acontece muito. É que eu quis exemplificar hoje eventos grandiosos para que vocês pudessem ver até onde pode chegar a locação do equipamento. Uma locação, mas a maior parte dos equipamentos locados da PHD é como ativo, com contratos periódicos. E em cima do que o André colocou muito bem, o cliente loca por 24 meses, daqui a pouco ele não quer tirar mais, dá um trabalho danado para ele arrancar o equipamento de lá. Então ele prefere, não vou mexer. Investir de novo, tirar a máquina, é muito. Pelo menos a gente não teve nenhum caso até hoje de cliente que desistiu da locação. A gente teve cliente que eventualmente acabou enterrando uma planta, fechou uma Isso. unidade de escritório, aí o cara não precisa mais do no-break, ok.
mas o cliente que continua, dificilmente ele volta para aquisição. Dificilmente. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta que o pessoal, uma que eu já posso responder aqui, que perguntaram se o material será disponibilizado. Bem, nós temos como praxe dos eventos da Bratene disponibilizar o material apenas para os associados, tá? Até para usar como gancho aí para o Luiz poder converter novos Captar. associados. Isso, Captar fazer a mais, captação. captar. Exatamente. Mas, Encher o nosso mas funil. André, o Marco ainda não disse o percentual de desconto para o nosso associado ainda. É verdade, né? É Sim, verdade. cereja Ele do não bolo. passou por... Outra coisa aqui, ó, eu vou tentar resumir aqui, e é uma pergunta que fala se a PHD tem dados do mercado nacional de venda de no-break e receita de serviço, contrato e locações. Se você tem essa visão não da PHD, mas do mercado, existe algum tipo de publicação ou associação que consolide os dados do mercado de no-break do ponto de vista de fabricante? Não, Não não, tem, né? eu desconheço. Não, cara, eu até achei que, por exemplo, há uns anos atrás, eu me filiei à Bini e foi vendido para mim esse propósito sobre sobre você ter o setor um pouco mais fechado, porque eles classificam como indústria, mas, cara, a hora que você vai lá numa Bini, você vê que o nível da indústria é a Motorola lá que está fabricando celular, a Samsung. Então, assim, não tem, cara. A gente tem mais ou menos uma ideia baseado no volume de importações, às vezes, sabe, que você traz de equipamento. Então, você não vai ficar trazendo equipamento para ficar parado no estoque, evidentemente. Claro. Você precisa ciclar isso, né? Mas cara, é um É uma dimensionamento estimativa. vago. É É, uma estimativa. Agora eu falo a proporção de mercado sobre fabricante, o que eu acho que é um número razoável, sem conservadorismo, e que eu acho que é funcional como fabricante, o que ele fatura em produto, ele tem que ter em serviços, aí eu vou falar generalizar, serviço em geral, independente do que é locação, do que é contrato, cerca de 30% a 35% em serviços daquilo que ele fatura em venda de produtos. Tá? Isso como fabricante, né? perfeito, Como perfeito. fabricante. Agora, como assistência técnica, Sim, é esse número diferente. tem Sim. disparidade. Bem, tomara que a Bratene inspire, seja criada uma associação aí dos fabricantes de no-break, né? Para que se tenham números mais aferidos do mercado, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é interessante, que é se a PHD tem uma política de venda de equipamento para revenda, cujo destino seja a locação. Por exemplo, um pagamento diferenciado, considerando que o investimento, né, a revenda, algum associado aqui vai querer comprar o no-break para alocar, ele vai estar fazendo o investimento Uhum. todo no início e tendo a receita aí, como a gente falou, em 18, 20, 24 Fracionado. meses, né? Uhum. A PHD tem algum plano vamos dizer, um plano de financiamento? Tem um meu no-break minha vida? Tem alguma coisa assim? Pô, né, cara, poderia ter, entendeu? Assim, eu não vou falar para você que tem como regra, mas vou falar para Tá? você que para parceiros É possível. eu já fiz, entendeu? Legal. Eu já fiz. Você conhece a história do teu parceiro e obviamente é possível fazer, né, você tem uma taxa de juros embutida, Claro. mas é possível fazer, Legal. Não tem Legal. isso como um catálogo. Eu não tenho um enxoval agora mas Entendi. Pronto, uma flexibilidade, tabela de preço cara, pronta. Entendi. flexibilidade na negociação, você pode ter certeza que é um dos nossos diferenciais, entendeu? Legal, legal. Aliás, aproveito aqui para dizer a todos associados que estão aqui nos assistindo, e não associados, mas especialmente os associados, que porventura não tenham relação comercial com a PHD, eu recomendo fortemente, porque, como eu disse lá no início, aqui não é puxar a brasa para sua sardinha, não, mas uma empresa, uma das melhores empresas no trato com os parceiros, no trato com nossas empresas. Eu acho que a PHD hoje
uma das melhores, se não a melhor, né? Tem uma política comercial muito clara, muito transparente, o que é PhD, o que é parceiro, respeito, pratica preços justos, porque tem muito fabricante que quer mandar você fazer startup, pegar 3 balsas lá em Manaus e quer pagar R$ 75 por máquina, sabe? E Ainda quando tem paga. isso. E quando E quando né? paga, né? Tem. Então, Sempre. então a PhD aí, quem quiser se aproximar da PhD do Marcos aí, eu posso fazer a ponte também, apesar que ele vai deixar contato aqui, fiquem à vontade, eu recomendo fortemente. E também Obrigado, André. recomendo os nossos associados, né? Porque ser um associado à Bratene hoje já significa que é uma empresa diferenciada. É uma empresa que tem estrutura, é uma empresa que tem equipamento, que tem laboratório, que é filiada às entidades corretas, que tem um objeto social, não é uma empresa que faz manutenção de geladeira, fogão, ar-condicionado, carro e no break. Não. São empresas realmente relevantes aí do mercado. Nós temos empresas aí associadas de 40 anos de mercado, Sim. 45, empresas realmente Sério. bastante representantes. Bacana. Então, o que você precisar, Obrigado, estamos viu, à André? disposição. E aí? Obrigado pelas palavras aí Que é generosas. isso. E eu, como fabricante em relação à Ampla, você sabe bem, eu só tenho gratidão por toda a colaboração de vocês. Bacana. Gente, a gente já estourou o tempo aqui, que estava previsto para as 3h30. Eu estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos fazer essa última aqui do Vitor Ribeiro, do SES Brasil, de Minas Gerais, grande parceiro também, fundador da Bratene. A PhD trabalha com parceria de locação para cliente final, com pagamento da comissão proporcional, dependendo do volume e tamanho da demanda, Sim, similar, sim. sim, né? Não, sim, a gente tem, a PhD tem processos de locação que foram conduzidos e concluídos por parceiro. Então, o parceiro não quis investir nesse bem, então a PhD faz a locação direto e sobre aquela mensalidade tem o Recebe valor. um percentual. Eu faço, é simples, eu faço o preço da locação como se eu fosse locar para vocês, com um preço especial. Em cima desse preço, o cliente, esse parceiro em específico, pegou, repassou um valor mais alto para o cliente, que era dele. Na hora que fechou, ele optou em não comprar o bem e fazer a alocação direta, e esse gap descontado, o encargo tributário, que é baixinho para alocação, paga para ele, mensalmente. Então, é Legal. possível. Ótimo. Maravilha, ótimo. O resto aqui, o pessoal agradecendo, dando parabéns, todo mundo falando, agradecendo e parabenizando aqui a apresentação. Gente, eu acho que é isso. Luiz, quer colocar alguma coisa aí para finalizar? Olha, é reforçar apenas, né, que aquela velha frase que sozinho a gente pode ir mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe, né? Essa é a nossa filosofia aí, a Bratene nasceu com esse propósito. Eu brinco muito que ninguém tem salário a não ser o trabalho e o dom de querer juntar essa classe, que tem empresas, como tu falaste, de 40, 30, 20 anos aí, e que a pandemia veio e se teve alguma coisa positiva foi que a gente pudesse sacudir um pouquinho e dizer, opa, está na hora da gente poder dar as mãos aí e enxergar as dificuldades dessa classe tão difícil que a gente sabe, né? Que é uma classe que no passado, quem é um pouquinho mais antigo, se encontrava uma vez por ano na Condex, né? Nossa, a Né? Conde. E lá a gente podia conversar, trabalhar, fazer um network, isso não existe mais, mas as questões hoje virtuais estão aí para isso, e a Bratene veio, acho que, para isto. A gente tem muito trabalho para fazer, e a gente conta muito com empresas que acreditam que esse movimento possam agregar valor aí, e oxigenar a cabeça, e forçar aquela paradinha de 1 hora para ouvir, né? A gente está com umas ações bem legais que vão acontecer para 2023 agora. Então, provavelmente a gente deve voltar a conversar para quem não é associado. Nós vamos pegar a base agora. Tivemos mais de 50
pessoas presentes nesse evento, Legal. então tem um potencial grande para a gente trabalhar. Agradecer ao Marcos, agradecer a PHD como um todo aí, e dizer que estamos juntos, né? Não sabemos tudo, mas a gente prefere pedir permissão do que, né, aquela velha história de dizer assim, eu prefiro pedir perdão do que permissão, né? Então, independente de que se alguém achou que estava buscando um cálculo financeiro ou alguma outra informação, traga essas informações para a gente oxigena, volta a falar com o Marcos e a gente pode fazer aí outras rodadas para que a gente possa evoluir junto aí. Então é isso, pessoal. Obrigado. E vamos lá, vamos somar forças aí para a Bratene aí conseguir criar um coro forte, de começar a mostrar para a PHD aí que com 100 associados a gente pode pressionar eles um pouquinho diferente. Cara, eu faço votos aí pelo sucesso da Bratene, de antemão, parabenizo a iniciativa, eu me lembro do primeiro bate-papo que eu tive com o André, e, cara, eu acho isso fantástico. Você pode ter certeza que como fabricante, estando, né, do outro lado, a gente também tem dificuldade, como fabricante, às vezes, de selar uma parceria sólida com parceiros, entendeu? Para a gente também é difícil. E isso também é uma preocupação quando você tem clientes com atuação geograficamente nacional, tá? Então, eu penso e falo isso sempre aqui para o time, converso com os meus gerentes aí diariamente. Para a gente é importante, sim, que a classe se fortaleça e não há problema com pressão, desde que a pressão seja justa. Uma pressão justa, todo mundo sai ganhando, tá? O que não pode é o tal de encurralar na parede, né? Ele não te dá alternativa. Eu, conhecendo o André, conheço o Luiz, e, cara, conheço vários associados aí pessoalmente, eu sei que isso não faz parte do perfil, da persona de cada um de vocês. Então, o que eu, como fabricante, puder contribuir para o crescimento de vocês, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Maravilha. Obrigado a todos que participaram, obrigado, Luiz, obrigado mais uma vez, Marcos, um grande abraço, parabéns pela palestra, parabéns à PHD pelo trabalho no mercado. Gente, esse foi mais um Abratene Conference, até o próximo, nos vemos em 2023. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.